vai acontecer. Ó. Cadê aqui? Por que eu não estou conseguindo ver no LinkedIn? Tá vendo? Agora... Putz, e aí, meu filho? Eu deveria precisar de ajuda. Tá, eu estou ao vivo, então como é que eu venho para cá? Copie nos seus... Não sabe onde existe a central de ajuda. Integridade. Que beleza. Aqui eu estou ao vivo. Como é que eu vou ver no LinkedIn? Eu tô no LinkedIn, tem algum aparece? Já estamos no LinkedIn. Ah, é? Boa. Já está rolando. Opa! Eu entrei aqui no LinkedIn, aparece essa telinha nossa. Eu vi, tá rolando já. Deu certo, não sei como, mas deu certo. Gênio. Tá desligado o teu mic. Já tem gente dando bom dia. Oba, eu não consigo. Ai, que legal! Muito bom. Muito bom. Bom dia para você que está chegando. A gente entrou antes. Primeira vez que eu estou usando o LinkedIn, então... Cinco minutinhos e lá vamos nós, hein?
Good morning, my friend. Temos até um... Bem-vindo, Elcio. Bem-vindo, Paulo. Tem um assistente aí, ó. Olha o assistente. Um estagiário de férias. Olha que beleza, hein? Tô aprendendo, cara. Esse negócio aqui tem tanta função, gente. Parece criança com brinquedo novo. Muito bom. Dois minutos. Aí sim, hein? Um minuto. E aí, Kiko, preparado? Preparadíssimo. Acho que agora já estamos com o horário de Brasília ao vivo. Então vamos lá, dona Isa. Acho que a gente já fez o aquecimento e vamos começar aqui para poder falar de um tema que a gente gosta muito. Então, deixa eu começar me apresentando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Eu sou o Kiko Campos,
homem branco, com a camiseta preta, usando um óculos azul, cabelo meio grisalho, com fundo de tela azul. Prazer estar aqui. E comigo, a super Isabela. Bom dia, Isa. Oi, Kiko, tudo bem, pessoal? Eu sou a Isabela Cruz, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, cacheado, bem comprido, estou usando um óculos de armação clara, rosé, brincos de pérola e uma camisa de botão, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, pela participação, a gente vai trocar bastante. Muito bom, turma. A gente está iniciando uma ideia e vamos pilotar hoje o nosso primeiro bate-papo, 30 minutos, direto e reto, para que você possa, com certeza, ter o melhor da sua mente no trabalho e também fora do trabalho. Turma, vamos lá, direto ao ponto. Semana passada, o nosso digníssimo STF suspendeu multas relacionadas à NR1, que fala sobre riscos psicossociais. Bem, muitas empresas respiraram aliviadas, afinal de contas, não há no curto prazo aquele perigo eminente. Contudo, na minha humilde leitura e da minha querida Isa, esse pode ser um erro. Por quê? Porque esses 90 dias não é para engavetar o risco e os problemas que vêm junto com essa decisão. Não, é hora da gente se preparar. Então vamos lá, vamos começar falando sobre isso. Exa, muito bem. A lei transformou, então, um cuidado em responsabilidade gerenciável e auditável. Suspensão, multa. E aí, o que muda? Opa, vamos lá. Bom, acho que primeiro de tudo, né, antes dessa novidade aí da semana passada, acho que contar um pouquinho para o pessoal do que a gente está tratando aqui hoje, né? A gente começa essa live falando sobre os riscos psicossociais, um tema super atual, tá na agenda, tá na pauta. Quem ainda não ouviu falar, né, então vai ouvir agora. Mas acho que uma dúvida primária, né? NR1 não é uma novidade, NR1 não é só sobre fatores de riscos psicossociais, NR1 é uma norma-mãe, uma norma de 1978, gente, super já, né, antiga, e os fatores de riscos psicossociais também não é novidade na norma. Tá? Então, quando a gente olha para esse movimento aí de segurar, né, a fiscalização em termos de multa, a gente tem que pensar que não é de hoje esse processo. Inclusive, é de certa forma até estranho, né, paralisar um processo que já deveria estar mais do que acelerado. Então, de fato, gente, desde 2021, 22, a NR17 já falava, já tratava desse tema, NR37 também, quando fala, né, de riscos em bacias de petróleo, a própria ISO 45003. Então, gente, não é novidade, né? E, de fato, como o Kiko falou, a gente não deve desacelerar, não. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Esse espacinho de tempo aí é um fôlego para a gente tentar avançar e daqui 90 dias a gente colocar, né, na mesa o que a gente conseguiu fazer em 90 dias, né? Uma decisão provisória, e a suspensão da multa também não elimina, gente, o risco, né, do empregador também manter em ativo o cuidado, né, e evitar o agravo à saúde dos trabalhadores, certo, Kiko? E eu acho que desde a pandemia, a gente que teve o desafio de trabalhar, eu e você, Isa, no varejo, com lojas abertas, com as pessoas sem ter consciência dos riscos que enfrentavam, isso gerou um aumento de pressão muito grande. Eu queria perguntar para você, Isa, qual é a diferença visível da empresa que só tenta cumprir a norma e aquela que elevou a maturidade da cultura? Porque eu acho que na nossa leitura, é isso que é diferente. Cumprir uma norma ou ter uma cultura onde as pessoas realmente podem ser potencializadas com saúde também mental. Muito bom. Aqui eu acho que é até importante a gente falar também, né? Você falou pandemia, né? Os casos de adoecimento. De fato, gente,
Não foi um dia, alguém levantou um dia e falou, vou criar uma norma e vou criar uma fiscalização para punir as empresas. A gente também precisa começar a olhar um pouco mais de maturidade, os dados, e pensar por que essas coisas acontecem, né? Então, se a gente olha, ano passado, 2025, mais de 500 mil de trabalhadores foram afastados por saúde mental. Brasil? No Brasil, né? E quando a gente olha a curva pós-pandemia, esse aumento é exponencial. Então, o Brasil já lidera esse ranking aí em 2024, 2025, e a coisa não vem melhorando, tá? Mas quando a gente olha para dado de mundo, tem um dado muito interessante da Organização Internacional do Trabalho, interessante e triste, né? Que fala que mais de 840 mil pessoas morrem por ano devido a problemas de saúde relacionados a transtornos mentais, tá? Imundo, né? Então, esse é um relatório da OIT, um relatório super interessante, a gente pode compartilhar com vocês depois aqui no final da live, mas aí eu acho que, aí, concluindo, né, pegando aqui o gancho da pergunta do Kiko, a diferença, né, desse processo é que antes, ali de 2021, mais ou menos, as empresas olhavam para risco, SST, saúde e segurança, como documentos de gaveta. Então, se fazia um mapeamento, olhava para tudo isso e botava isso na gaveta. Hoje, a principal premissa, hoje não, né? Desde 2020, com a mudança, né, e a gestão dos riscos psicossociais, a gente tem que ter muito mais essa clareza de que é um processo contínuo. Então, não adianta só eu mapear. A diferença da empresa que tem vantagem é aquela que, além de mapear, identificar, gera um PDCA, né, o tal aí do plano contínuo de gestão. Então, não é mais um documento que tem que ser, eu tirei uma foto e guardei na gaveta, eu sei que está ruim, mas está guardado, né? Então, acho que o grande diferencial, acho não, né? Aqui na nossa prática, a gente tem visto a evidência de que se não é um plano contínuo, se eu não estou efetivamente trabalhando nas melhorias, eu não vou conseguir, de fato, ser sustentável e nem olhar para esse tema de forma estratégica, Kiko. E o ponto que a gente quer aqui reforçar, as grandes corporações, as grandes instituições já têm um arcabouço de processos, de áreas, de profissionais competentes para poder trabalhar esse tema. Mas quando eu e a ESA pensamos em estar aqui nessa live, tem um conjunto grande de pequenas, médias empresas que são responsáveis por quase de 90% dos postos de trabalho, que muitas vezes não têm conhecimento, nem técnico, nem recursos para isso. O que a gente quer aqui é também apoiar todas essas empresas e pessoas e profissionais para poder, de uma maneira prática, fazer alguma coisa. Porque o compliance, o jurídico, ele protege o CNPJ, mas é a cultura que protege o CPF, turma. E empresas que não são estruturadas para lidar com isso, a NR também impacta. Então, a gente precisa aqui fazer algo que não seja achismo. Eu vou contratar uma live de yoga e meus colaboradores vão melhorar a saúde mental. Com certeza pode ajudar, mas só isso não vai fazer. E aí, já entrando nesse gancho, Esa, como estruturar um mapeamento prático, sem achismo, olhando gatilhos da organização e não tentando consertar o funcionário. Falando, Kiko, o problema é você. O que tem que fazer? Poxa, muito bom. E essa tem sido uma dúvida muito frequente, né? Até inclusive essa mistura entre CPF e CNPJ. De fato, é um momento em que as empresas precisam começar a evoluir o conceito de saúde mental. Então, muitas empresas falam, não, mas eu já tenho um programa super consolidado de saúde mental, eu ofereço yoga, eu ofereço mindfulness, eu ofereço psicólogo 24 horas por dia, 7 dias na semana está disponível, é só usar. Aqui o foco é no sintoma, o problema já aconteceu, certo? Então, a gente precisa começar também a pensar nesse processo, saindo dessa lógica de sintoma e olhando o que está adoecendo o trabalhador. Isso aqui é um trabalho de olhar a coletividade, né? E as normas vêm muito nessa lógica, de olhar como que o CNPJ está adoecido e gerando adoecimento para as pessoas. E aí, de forma muito prática, existem metodologias para isso, né? Um dos grandes argumentos aí que surgiram para o STF entrar com essa liminar foi muito no sentido de uma justificativa das empresas argumentarem que não existe uma metodologia
clara, não existe, os riscos psicossociais são intangíveis, não tem como mensurar, é um problema, é um desafio. Eu posso usar a minha pesquisa de clima para isso? Eu já tenho uma pesquisa de clima. Uma confusão. Então, tá muito confuso, e a ideia hoje é justamente a gente também poder trazer um pouco mais de transparência nesse processo. Então, existem metodologias, o Ministério do Trabalho, obviamente, não vai dizer exatamente como seguir, porque isso seria inviável. Cada empresa tem a sua realidade, a sua cultura, os seus processos, a sua lógica. Então, não existe realmente uma ferramenta copia e cola e vai fazer, né? E vai dar certo. Mas aqui o coração desse processo é a gente conectar a NR17 dentro dessa norma. É a gente olhar para a avaliação ergonômica do trabalho. Então, antes disso, a avaliação ergonômica preliminar. Então, uma metodologia amplamente conhecida, principalmente pelos profissionais da ergonomia, pelos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Então, o primeiro passo é fazer uma boa análise ergonômica do trabalho, incluindo os riscos psicossociais, né? Então, a ergonomia não é só sobre mesa e cadeira, não é só sobre ajustar a postura, né? É muito mais do que isso. A gente precisa considerar essa ergonomia cognitiva e fazer essa avaliação. Como? Utilizando, né, ferramentas validadas para isso, ferramentas quantitativas, ferramentas qualitativas. É indispensável nesse processo a escuta do trabalhador. Eu preciso colocar o pezinho lá na planta, eu preciso estar ao vivo e a cores com o trabalhador, escutar essa divergência entre o que é o trabalho que está prescrito lá na descrição de cargos e o que acontece na prática, no dia a dia dessa pessoa. Então, essas ferramentas existem, essas metodologias existem, e eu preciso fazer essa análise ergonômica preliminar. Com base nessa análise, nesse grande mapeamento que eu fiz, utilizando os recursos disponíveis, eu vou fazer uma análise de probabilidade e severidade diante dos riscos que eu identifiquei. E a partir daí, tendo o meu inventário, que vai compor lá o meu plano de gerenciamento de riscos, eu crio aqui também a segunda parte mais importante desse processo, um plano de ação vivo. Como eu falei, não dá mais para engavetar o que a gente diagnosticou. Então, como que eu vou criar revisão de processo? E aqui, de novo, esse plano de ação não está falando sobre um programa de saúde mental. Ele está falando sobre design do trabalho. Como dia que o a dia, trabalho né, está organizado. Exatamente. Eza, você trouxe 3 pontos que eu acho que são importantes e vamos aqui tentar todas as pessoas terem um passo a passo. Então, se eu entendi o que você falou direitinho, Eza, o primeiro passo, então, é entender como é que as pessoas trabalham. E só tem um jeito de você fazer isso: conversando com as pessoas, observando as pessoas, perguntando para as pessoas. Nós vamos disponibilizar depois aqui no link dessa live alguns acessos a documentos para que você, que não tem uma área de saúde e segurança no trabalho, possa, você mesmo, porque a principal pessoa, na minha leitura, responsável por isso não é o RH, não é só o dono da empresa, é o líder, é a pessoa que contrata outro profissional, turma. Então, o mito também desse assunto é que é um problema do RH ou do ambulatório. Este é um problema nosso, que, como a Eza falou, fez lá as perguntas, observou, você vai ter uma fotografia do que é hoje percebível de problema. Ah, mas eu não tenho todos os itens. Não tem problema, começa com um. Eu vou resolver este tema primeiro. E aí é o que a Eza falou. Vai para a ação, vai para o dia a dia, porque durante a execução vão surgir oportunidades de você melhorar. Porque, turma, ninguém adoece pela política do RH e muitas vezes nem há uma política clara sobre isso, certo, Eza? Então, o segredo talvez, Eza, seja esse diagnóstico, essa foto e esse plano de ação. E outro ponto, todo mundo está envolvido. Contar o que vai ser feito, certo, Eza? Com certeza. E aí também acho que traz um ponto super importante, né, nessa lógica de muitas vezes as empresas ficam com receio de fazer o diagnóstico, com medo do que vai aparecer, né? Só que, gente, o problema já está instalado.
As empresas têm, a gente viu aí, mais de 500 mil afastamentos por saúde mental. Isso tem um custo, né, Eza? Um custo gigante. E aí a gente vai olhar para dados, né, de gestão de pessoas, que é rotatividade, que é o próprio afastamento, o atestado, o presenteísmo. Gente, o dado do presenteísmo é crítico. Ele fala que 1/3 da força de trabalho está presente, mas não está trabalhando. Então, se você tem 100 funcionários hoje na sua empresa, você está contando com 70. Veja a gravidade desse processo. Isso é dinheiro indo pelo ralo, né, Kiko? Então, esse é outro ponto legal da gente destacar aqui, turma. O que a gente está falando não é papo de recursos humanos, é papo de negócio. Porque se você tem 10 pessoas e 3 estão, como a Eza falando, só o corpo presente, contudo não está no seu melhor, isso significa que os outros 7 vão estar trabalhando um pouquinho mais para dar conta daqueles 3 que não estão conseguindo atuar. Então percebam, pessoal, que a gente está falando de uma questão do dia a dia, uma questão que afeta a sua vida pós-trabalho, porque você se sentirá exaurido, porque você vai trabalhar além do que o seu salário te remunera. O líder vai ter também um trabalho adicional, porque ele vai ter que, de alguma maneira, verificar o trabalho daqueles 30% que não estão performando. Então, percebam, pessoas, que é uma bola de neve. O que a gente quer trazer aqui é uma forma muito prática. Observe o seu dia a dia. As pessoas estão chegando no horário, as pessoas estão conseguindo interagir. Como é que está o ambiente? Você não precisa ter uma pesquisa super elaborada para você sentir, porque pequenas e médias empresas nem sempre tem uma baita pesquisa. E nem sempre você trabalhar, eu tenho a certificação do melhor lugar para trabalhar, ajuda, mas não é só isso que faz com que a tua empresa esteja saudável, porque no final, o que a gente está falando de mente no trabalho é, se a mente está boa, o trabalho estará bem, o seu corpo estará bem. Então vamos lá. Eza, de maneira prática, o que cada pessoa que está assistindo, temos 17 pessoas aqui ao vivo, o que as pessoas podem fazer a partir de segunda-feira de maneira prática? Kiko, eu não tenho relatório, eu não tenho pesquisa de engajamento. O que eu posso fazer até onde a minha mão alcança? Que é o que eu sempre falo. Se cada pessoa fizer a sua parte, a gente já começa a ter uma luz no fim do túnel. Diga lá, Eza. Muito bom. Aqui, que assim, o foco, né, quando a gente pensa na norma e a gente pensa que o olhar é muito para cuidar do coletivo, para que o coletivo não adoeça o individual, a gente não tá falando aqui que a gente tem que se tornar psicólogo e sair diagnosticando as pessoas, né? Acho que você está com depressão, acho que aqui tem um risco de burnout. Se você não tem uma formação adequada para isso, é um grande risco, tá? Então, o que a gente pode fazer, né, na segunda-feira? A gente pode começar a observar como é que é a condição de trabalho na minha área, né? As pessoas, elas hoje têm uma carga de trabalho que é excessiva, né? As pessoas recebem, por exemplo, exigências que são contraditórias, né? As coisas não fazem muito sentido, não se tem definição clara dos papéis. Eu tenho muita pressão e baixíssima autonomia. Eu estou vendo, isso são coisas perceptíveis. Claro que um instrumento vai nos ajudar a metrificar isso de uma forma muito mais palpável, né? Mas aqui trazendo para vocês começarem a pensar essa mudança de lógica. Eu não estou buscando indivíduo adoecido. Eu estou buscando causas de adoecimento das pessoas no trabalho, né? Então, eu observar, nossa, essa área que isso aparece de forma sistemática, falta de apoio da liderança, né? Então, os líderes que têm todo um desafio para contratar, a pessoa chega, não tem uma orientação mínima no seu trabalho. Temas polêmicos aqui, né? Assédio, discriminação. Então, eu observo isso no meu ambiente de trabalho. Isso é permitido, isso é consentido. Como é que as coisas estão acontecendo em relação à estrutura do trabalho? Então, aqui, Kiko, de forma muito prática, a gente precisa fazer essa transição de olhar.
Eu não tenho que buscar indivíduo adoecido, mas causas de adoecimento das pessoas no trabalho. E aí vocês vão me dizer uma coisa, né? Isso aparece demais. Ah, mas as pessoas já chegam doentes no trabalho, as pessoas já chegam com seus problemas, com transtorno mental, e com certeza, né? Muitas pessoas podem chegar adoecidas no trabalho. E não tem como a gente controlar isso, eu não posso deixar também de contratar essa pessoa, né? O que eu posso e devo fazer como responsabilidade é não gerar agravo à saúde dessa pessoa. Então, aumentar o problema, né, Isa? Melhorar a situação da pessoa, porque no fim, gente, o trabalho é um lugar que deveria se gerar saúde, né? O trabalho é bom, o trabalho gera dignidade, o trabalho, né, é importante na vida das pessoas. Agora, um trabalho que adoece, um ambiente hostil, com certeza vai gerar prejuízo para a pessoa, mas também para a empresa. Como o Kiko falou, a gente está falando de negócio, de produtividade, de desempenho, de retorno. E aqui, fazendo até uma comparação, né, com a Copa do Mundo e atletas de alta performance, não tem atleta de alta performance que dê conta de performar sem ter uma condição adequada para isso. Né, com estresse, com adrenalina, com uma pressão excessiva, vai adoecer, vai quebrar o sistema. Né? E a gente está vendo que o sistema está quebrando. Por isso, essa urgência da gente olhar com muita seriedade para a atualização dessa norma, não com medo de uma fiscalização, pelo contrário, mas como uma medida protetiva para as nossas empresas e para os trabalhadores, com certeza. Eu diria que na segunda-feira a minha sugestão é começar ou reforçar conversas curtas, regulares com o seu time. Então, você líder, você liderado, se você é líder, programa com os seus liderados. Se você é liderado, pede para conversar com o teu chefe, com o teu líder, 10 minutos a cada uma semana, a cada 2 semanas. Para quê? Para você falar como é que está o trabalho. Você, líder, tem 3 coisas que eu queria dar de sugestão. A gente não consegue, muitas vezes, mexer em todo o processo de trabalho, mas você consegue aumentar a autonomia da pessoa. A sensação de autonomia é uma das melhores ferramentas para reduzir o estresse e a pressão. Autonomia do quê? Deixar a pessoa fazer o seu trabalho, aumentar a alçada para ela poder no dia a dia. O segundo ponto é o que a Isa falou. Será que você, líder, está perguntando para o seu liderado, cara, você tem os recursos para trabalhar? O seu computador está funcionando? Você tem EPI? Quando você está na loja, quando você está na fábrica, você está conseguindo ir fazer as suas coisas pessoais, beber água? Você está conseguindo almoçar? Ninguém precisa ter um almoço 5 estrelas, mas precisa ter uma comida minimamente que ajude a pessoa a recompor a sua energia. Então, a gente aqui que trabalhou no varejo, era nítido, lojas com um líder preocupado com as pessoas, a refeição não era caviar, mas era um arroz digno, com feijão, com uma proteína, um ambiente saudável, ventilado. Então, o que a gente está falando, líder e liderados, vamos conversar, vamos pedir ajuda e vamos oferecer ajuda. Eu acho que esse é um começo para a gente falar de mente no trabalho todos os dias, não só quando alguém tem um problema e está precisando de ajuda, certo, dona Isabela? Com certeza, gente. Eu acho que é isso aí. E alguém comentou aqui, né? Que não adianta também só a conversa, precisa prática, né? Realmente. Então, a gente observa e aí a gente começa a pensar de novo no que eu comentei. Não adianta só um programa de saúde mental super robusto, né? As empresas se orgulham muito, né? E eu acho que tem que se orgulhar mesmo, porque é um super investimento de ter um super programa de saúde mental. Mas quando a gente vai fazer os mapeamentos, a gente escuta muito assim, nossa, tem até uma academia aqui no meu ambiente de trabalho, mas ninguém usa. Né? Então, do que adianta? De novo, a gente está tratando sintoma. Se eu tenho uma academia que é para promover o bem-estar, e eu estou falando, né, que bem-estar, sono, impacta diretamente na saúde mental, impacta diretamente nas questões, né, metabólicas, de imunidade, cardiovasculares, e eu não consigo, né, ter um horário adequado para que essa pessoa utilize a academia, não adianta eu me vangloriar de um programa de saúde mental. Né? Então, eu preciso realmente pensar que estrutura eu tenho, né, para garantir que as pessoas estão produzindo mais e melhor para o meu negócio,
de novo, né, no fim, como eu falei, a gente vai pensar no CNPJ. Esse CNPJ vai, né, cuidando desse CNPJ, eu tenho colaboradores trabalhando melhor e produzindo mais, obviamente, aí para o patrão, né, Kiko? No fim, todo mundo sai ganhando. Eu acho que a lei ela veio para forçar com que todas as pessoas e todas as organizações façam mais do que intenção, porque tem um dado muito forte que é o seguinte: quase 95% dos líderes acreditam que os seus funcionários entendem e percebem a sua intenção. E o outro lado é que só 15% dos funcionários percebem a intenção do líder. Então, essa dificuldade, esse estrabismo, essa divergência entre o que o líder acredita que está fazendo e o que o liderado percebe, é isso que a gente está falando. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa primeira live, Mente no Trabalho. Participe, toda semana a gente vai estar aqui trazendo convidados, temas e dicas práticas. Exato. A gente vai deixar aqui ferramentas para vocês. Exa, hora da gente dar tchau para a turma. Gente, e aí fechando o que a gente começou aqui, né? Só para a gente concluir, não leiam só, né, o título da notícia. Então, de fato, o STF suspendeu por 90 dias a aplicação das multas e de punições em relação aos riscos psicossociais, mas é uma decisão provisória. A suspensão dessas multas não tira, né, o dever das empresas de cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque isso já é garantido pela própria CLT, né, pelas convenções, e o próprio MPT, né, dessa própria medida diz, né, que vai continuar atuando na prevenção da saúde dos trabalhadores. Isso não coloca em risco nada do que já foi conquistado, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atento a isso, vamos usar esse tempo para se preparar, vamos seguir acompanhando a gente aqui, que a gente vai trazer notícia, novidade, como o Kiko falou, ferramentas. Enfim, se quiserem deixar dúvidas aí também e temas para a gente tratar nos próximos encontros, vai ser um prazer construir esses momentos junto com vocês para atender o que vocês querem saber, né? Que a gente possa contribuir também para o conhecimento de vocês. É isso aí, turma. Olha, mandaram aqui uma frase que é isso mesmo, a responsabilidade de todo mundo. Não se resolve com reunião e sim com resiliência. Perfeito comentário, perfeito. Mandaram outro aqui, não vou colocar todos, mas meta agressiva é um risco psicossocial? Não, não é o problema da meta agressiva. O problema é não ter controle, não ter suporte, não ter recurso, não ter liderança. Então, turma, que cada um de nós possa estender a mão para ajudar o próximo, porque é nessa corrente de colaboração e de cooperação que vamos criar um ambiente positivo, uma sociedade positiva e, mais do que isso, vidas sustentáveis, onde cada pessoa pode ter a certeza que vai trabalhar e vai voltar para casa melhor do que foi. Esse é o nosso objetivo. Exa, eu estou com o coração transbordando de alegria, porque é algo, mais uma vez, que a gente sonhou, a gente planejou e a gente conseguiu fazer. Que a gente possa continuar juntos aqui, espalhando essas mensagens, essas palavras, para poder a sociedade e o mercado de trabalho ser um ambiente onde todo mundo possa ser o seu melhor todo dia. Assina embaixo, gente. Obrigada pela audiência e vamos seguir aí caminhando juntos. Obrigada, Kiko, pela parceria mais uma vez. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado e até a próxima semana. Tchau.